Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática aplicada ao marketing. Na aula de hoje falaremos sobre resolução, mas antes de começar o nosso assunto, vamos refletir um pouco. Você certamente já ouviu falar em imagens digitais como muitos e muitos pixels, não é? Relembrando, a imagem digital é composta por pixels e a imagem impressa por pontos. A qualidade de uma imagem depende da quantidade de pixels ou pontos que ela possui por polegadas em seu tamanho, que seria largura e altura. E o que isso quer nos dizer? Se você estiver pensando em resolução, acertou. Vamos entender melhor o que define a relação de detalhes de uma imagem que chamamos de resolução. Agora falaremos em resolução, especialmente em resolução e tamanho de imagem. Compreendemos que a resolução de uma imagem guarda fina relação com a proximidade das linhas, ou seja, quanto mais próximas as linhas podem ficar uma das outras e mesmo assim serem visivelmente determinadas. Pode ser que inicialmente a explicação não seja tão clara, mas com certeza ao tratar ainda mais a imagem conseguirá notar o quão importante é a resolução. Para se falar em resolução e em tamanho de imagem, podemos recorrer à ferramenta do Paint da Microsoft. Ele ajudará a tratar imagens. Entretanto, aqui somente queremos demonstrar que ela tem um recurso chamado redimensionar, que indica a relação entre o tamanho e resolução em pixels. Observe a diferença da relação entre imagens a seguir. Aqui nós podemos ver uma imagem com resolução de 640 pixels por 480 pixels. Aqui nós temos uma resolução um pouco maior, de 800 pixels por 597 pixels. Já aqui nós temos uma resolução de 1000 pixels por 750 pixels. Eu quero que vocês guardem essas imagens na cabeça para que possamos analisar esse assunto futuramente em relação à resolução e ao tamanho da imagem. Ok, pessoal? Então agora vamos mergulhar um pouco mais nesse tema. Como já vimos anteriormente, a imagem digital é composta por pixels e a imagem impressa por pontos. A qualidade de uma imagem depende da quantidade de pixels ou pontos que ela possui por polegadas de seu tamanho, ou seja, a sua largura e a sua altura. Quantos pontos ou pixels nós vamos ter nesse dimensionamento de largura e altura da imagem? Chamamos isso de resolução, que é a medida de definição dos detalhes da imagem, ou seja, quanto mais pixels ou pontos por polegadas, maior a resolução da imagem. Então aqui nós podemos ver, que nós temos um exemplo aqui onde nós temos 72 pontos por polegadas ou pixels por polegadas, tá? Em caso de imagens digitais. Aqui nós temos uma quantidade de 150 pixels por polegadas. Podemos perceber que a quantidade de pontos numa mesma área é bem maior em relação à outra, com isso dá mais nitidez. E aqui nós temos um outro exemplo de 300 pixels por polegada, onde nós temos o dobro de pontos por polegadas em relação à imagem anterior, e com isso você tem uma resolução bem maior. Quando dizemos que uma imagem está com baixa resolução, quer dizer que ela possui pouca informação de pixel ou pontos gravadas para o seu tamanho. Logo, ela terá menos detalhes para exibição.
resolução de uma imagem para monitores é medida em pixels por polegadas, né, que significa pixels per inch, ou PPI. Já a resolução das imagens para impressão é expressa por pontos por polegadas, ou seja, por dots per inch, ou DPI. Tá? Então, quando nós estamos tratando de resoluções, nós temos que, além de saber qual mídia que estaremos trabalhando com aquela imagem, né, para qual finalidade, se ela é para aplicação em monitores, em mídias digitais, né, que vão ser vinculadas a redes sociais, a serem abertas via celular, via Smart TV, via smartphone, via TV, né? Então nós usamos aí a imagem em PPI, ou seja, pixels por polegadas, ok? E aí para uma imagem que será vinculada a uma mídia impressa, tipo revistas, jornais, outdoors, panfletos, né? Nós usamos aí a resolução de pontos por polegadas, ou dots per inch, DPI, tá? Então isso é muito importante que vocês saibam diferenciar as nomenclaturas de PPI e de DPI. Então PPI seria pixels por inch, que são vinculados para imagens digitais, e dots per inch, DPI, para imagens para mídias impressas, tá ok? O tamanho é composto pelas dimensões das imagens de largura e altura, onde você vai encontrar as polegadas de tamanho da tua imagem, que podem ser expressas em centímetros, milímetros, pontos, entre outros. Ele influencia na qualidade da imagem, pois quanto maior a imagem, mais pixels teremos que ter por pontos, ou pontos por polegada que teremos que ter, tá? Então, quanto maior a imagem, mais pixels por polegadas temos que ter, ou pontos por polegadas que deveremos ter em relação à nossa imagem. Por exemplo, uma imagem de 10 cm por 20 cm com 150 ppi, ou seja, 150 pixels por polegada, tem mais definição de detalhes que se tivesse 50 por 100 com os mesmos 150 ppi, tá ok? Por quê? Porque o tamanho da imagem ela é menor, então ela é 5 vezes menor aí, e você vai ter aí por polegadas 5 vezes mais pontos, né, aplicados nessa imagem em relação à outra. A outra teria que ter 5 vezes mais pixels por polegadas para que você tenha uma resolução melhor. Lembram daqueles primeiros desenhos que nós visualizamos lá de 640, 700 e 1000 pixels? Eles tinham o mesmo tamanho, digamos assim, eles tinham uma resolução maior, né? Eles tinham uma resolução de 480 pixels por polegada, o outro tinha 750 pixels por polegada, o outro 1000 pixels. Porém a imagem a imagem aumentava, e com relação ao aumento da imagem, essa resolução também diminuiria. Então essa relação entre tamanho e pontos ou pixels por polegadas tem que ser trabalhada na mesma proporção para que você possa manter a mesma resolução e a mesma qualidade de imagem, ok? Entenda a diferença. A matéria a seguir nos ajuda a compreender melhor a diferença entre resolução e tamanho das imagens. Então aqui tem uma matéria, né, que estou disponibilizando o link para vocês, que vai estar na descrição desse vídeo também. Conheça as melhores diferenças entre resolução e tamanho de imagem, tá? Esse aqui está disponível
neste link que vai estar na descrição do vídeo. Peço que vocês abram esse link e leiam esse conteúdo para que você tenha mais conhecimento em relação a pixels e tamanho de imagem. Ok, pessoal? Ok, então, feita a sua leitura, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Para obter imagens com qualidade, é recomendada a resolução mínima de 72 pixels por polegadas. Para uma imagem digital de 300 dpi, ou seja, de 300 pontos por polegadas, para imagens que serão impressas. Ok? Então, para imagens digitais, o mínimo seria 72 pixels por polegadas, e para imagens impressas, no mínimo 300 dpi, de 300 pontos por polegadas, ok? Entretanto, no Photoshop trabalhamos sempre com ppi, pixels por polegadas, pois as imagens que produzimos é digital, já que a tela é a do computador, tá ok? Então, quando nós formos elaborar uma mídia, né, um trabalho, nós temos que nos atentar na resolução que será por pixels por polegadas, devido nós estarmos utilizando computador e essa imagem estará sendo passada pela tela do computador, ok? Quanto maior, quando o material for impresso, a impressora converte os pixels em pontos, tá? Então, no momento que você faz a impressão da tua imagem que você trabalhou por pixels por polegadas, a resolução dela, no momento que você faz a impressão, ela se torna em pontos por polegada. A impressora converte esses valores, ok? Um pixel equivale em média a 2,5 a 3 pontos. Então, um pixel que você tem, ele na mídia digital, ele equivale a 2,5 a 3 pontos por polegadas no momento da impressão, tá ok? Então, a conversão aí você vai fazer, por exemplo, digamos que você tem uma imagem de 100 pixels por polegadas, você vai ter aí na hora da impressão, em média, 250 a 300 pontos por polegadas na hora da impressão, ok? O Photoshop calcula automaticamente a resolução recomendada de acordo com o tamanho da imagem. Para isso, clique em Imagem, Tamanho da imagem. Então, aqui nós temos o menu do Photoshop, onde você vai clicar em Imagem, Tamanho de imagem. E aí, o Photoshop ele vai calcular automaticamente a resolução de acordo com o tamanho da imagem, certo? Então, isso já vai te proporcionar um ganho no seu trabalho. Veja que se abre uma janela apresentando o tamanho da resolução. Para definir o tamanho da imagem e calcular proporcionalmente a resolução apropriada, desmarque a opção Restaurar resolução da imagem. Agora preencha a largura e a altura desejada. Veja que o Photoshop colocou a resolução ideal e ela foi preenchida automaticamente. Então, quando você coloca lá o tamanho da sua imagem, as dimensões dela, né, você já vai ter exatamente a resolução definida automaticamente pelo Photoshop para a sua utilização. Muito bem, agora que já falamos sobre resolução, vamos falar sobre tipos de arquivos, para nós sabermos qual a melhor aplicação, né, qual o melhor tipo de
tipo de arquivo que podemos utilizar para as nossas aplicações das nossas artes, ok? Depois de finalizar todas as modificações nas imagens, você deve salvá-la em um formato apropriado para a sua utilização. Basicamente, existem três formatos de arquivos mais utilizados para mídias digitais, que é o JPG ou o JPEG, PNG e GIF. Vamos ver a diferença de cada um deles separadamente, ok? JPG ou JPEG, tá? É o formato mais utilizado por padrão das câmeras de celulares e máquinas fotográficas digitais, tá? Só vale lembrar que JPG é a nomenclatura que o Windows utiliza, tá? Já para os equipamentos Apple, como MacBook, iMac, tá? Eles utilizam a extensão JPEG, tá? E não JPG como o Windows, mas se trata do mesmo tipo de arquivo, ok? Compacta grandes imagens em arquivos leves, ideais para você utilizar em web, como sites, redes sociais e e-mails, tá? Então normalmente nós utilizamos aí os arquivos JPG e JPEG em nossas redes sociais, em nossos e-mails, sites, tá? Entretanto, ele perde qualidade devido à redução de informação. Então o que acontece? No momento que nós vamos utilizar um arquivo JPG ou um arquivo JPEG para web, ele acaba perdendo um pouco a sua qualidade de imagem, tá? Devido a essa redução, por ele deixar ele compactar grandes imagens e gerar arquivos mais leves. Para ele poder fazer isso, ele precisa reduzir informações e, consequentemente, você acaba perdendo um pouco da qualidade do seu arquivo que você vai disponibilizar. Arquivos PNG é o formato que compacta imagens sem perda de qualidade e permite criar imagens com fundo transparente. Porém, o arquivo é mais pesado e demora mais para subir na web. Tá? Então, mas hoje em dia, normalmente a gente utiliza arquivos PNG devido a essa não perda de qualidade que você vai ter na sua imagem, tá? E a possibilidade de você gerar fundos transparentes para a imagem com a imagem PNG, tá? E com todos esses recursos, então ele acaba sendo um arquivo um pouco mais pesado e demora mais para subir, para você fazer um upload na sua aplicação web que você esteja utilizando, tá? Já os arquivos GIF também é bastante utilizado na web, por ser um arquivo leve, mas perde qualidade na compactação. Mas o seu diferencial é que ele permite gerar imagens animadas. Então, normalmente o GIF ele faz um arquivo leve, né? Porém, ele perde bastante da qualidade da sua imagem. Mas o grande diferencial é que você consegue gerar imagens animadas para você vincular na sua web, ok? E continuando, para encerrarmos o nosso assunto, vamos ver o salvar para. No Photoshop, você irá escolher qual formato mais adequado para a sua imagem. Para isso, clique em Arquivo, Exportar, Salvar para web. Tá? Clique na lista e selecione o formato desejado e pressione Salvar. Escolha o local onde a imagem será salva e digite o nome do arquivo. Depois clique em OK para finalizar. Então você tem aqui a tua imagem, né? Você colocou ela para salvar para a web, e aí você vai escolher se ela vai ser otimizada, se ela vai ser uma impressão, qual o formato que você vai utilizar para ela, né? Então você vai fazer todas as definições para a sua imagem para você poder salvar, e aí você salva a sua imagem com melhor qualidade para a sua utilização na web. Ok?
E aí, para ampliar um pouco mais os nossos horizontes, né, nesse assunto, então para saber mais sobre as diferenças entre os formatos de imagens PNG, JPEG, GIF, SVG e BMP, acesse o site da Tecmundo, tá? Lá tem um artigo que fala sobre diferenças entre formatos de imagem. O link consta aqui na apresentação e vai estar também disponível na descrição desta videoaula para você ler esse artigo. Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo sobre resolução, arquivos, tipos de arquivos, como salvar para o web. Mas caso tenha sobrado alguma dúvida, por favor, retorne esse vídeo ao início e assista quantas vezes for necessário. E muito obrigado pela presença de todos e até a nossa próxima aula.